Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos com nossas conversas e hoje quero abordar junto com você um tema que acontece nas nossas vidas, eu acredito que na de todas as pessoas, que é justamente os momentos em que nós não acreditamos, que nós não temos fé, os momentos em que nós nos deparamos diante da incredulidade. E por que Jesus nos aconselhou que nós deveríamos ser como as crianças? Porque há uma ligação muito grande que eu quero explicar a você com relação a isso. No momento em que a criança é criança, ela está em formação. Então ela é pura. Ela não tem resistências, ela não teve experiências negativas, ela não teve decepções, ela não teve informações diversificadas que se contradizem, enfim, a criança é criança. Então se você falar para ela, faz isso, ela vai e faz, ela acredita de todo o seu ser. Já nós, adultos, não somos assim, porque o nosso cérebro, ele tem todo um mecanismo que se desenvolve junto conosco, e às vezes nós não sabemos disso, e às vezes nós não percebemos isso. Então, desde que nós fomos concebidos e toda a história que tivemos até os dias de hoje, se foi formando um jeito de ser de cada um de nós. Você tem o seu jeito de ser, eu tenho o meu jeito de ser, que foi formado com o dia a dia, com as experiências boas e ruins, com aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós não conhecemos, enfim. Tudo isso então, ele vem nos formando. E o nosso cérebro, que tem uma área que é exclusiva para desenvolver isso, de nos defender, essa área que é chamada subconsciente, ela já tem uma definição a respeito de nós mesmos. Então tudo aquilo que é novo, essa área resiste, essa área não aceita e fica esse embate no nosso interior. É por isso que às vezes você tem vontade de fazer uma coisa, você começa a fazer aquilo, mas logo você desiste, porque não há raiz, ou seja, você não trabalhou antes o interior, o alicerce, mas foi só na parte de cima. Então nós precisamos entender que nós somos assim, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós precisamos ter consciência disso, porque aí cada coisa nova que nós nos dispormos a fazer, nós vamos entender que existe um lado em nós, que é o lado contra, e outro lado que é o lado que está a favor. Então se você analisou aquela situação, se você interiorizou aquela situação, se você investigou aquela situação, e você tem certeza que o caminho é por lá, então você define isso. E entra justamente aí a diferença nossa com relação às crianças, porque as crianças não têm todo esse problema, todas essas resistências, ela é pura. Então Jesus nos ensina que para nós entrarmos no reino de Deus, para experimentarmos as bênçãos de Deus, nós precisamos ter essa pureza. E essa pureza em nós precisa ser construída, porque nós temos um passado de dor, uma história que nos aconteceu. Então nós precisamos ter essa ligação, essa comunicação conosco mesmo. É por isso que precisamos mergulhar no nosso interior. É por isso que nós sempre batemos nessa tecla. Nós precisamos conhecer-nos por dentro e não simplesmente definirmos como aquilo que nós queremos ser. Não, o que eu quero ser é uma coisa que não aconteceu. O que eu sou, sou eu real. Então eu preciso me conhecer. Quem sou eu? O que eu trago em mim? Quais as resistências que eu tenho para poder então me convencer que esse caminho que eu quero seguir é o melhor, e com isso então perde a força esse lado do subconsciente que quer nos desanimar. E aí nós passamos a acreditar. A gente acredita de primeira, porque se torna um hábito. Até então você não sabia de nada disso, não sabia que você tem um interior, que muitas vezes é contrário àquilo que você quer, e a gente não sabe mergulhar dentro de si. Enfim, à medida em que nós vamos descobrindo toda essa beleza, nós começamos então na prática a acreditar, a nos lançar, a dizer sim,
a não ter resistências, a dar o passo. E isso então irá trazer para as nossas vidas as bênçãos de Deus, que Ele já deixou para cada um de nós. Só que para nós entrarmos nisso, precisamos ser como crianças, ter uma fé de uma criança e nos entregarmos totalmente. Vem Espírito Santo de Deus, nós precisamos aprender toda essa situação temática, todo esse desenvolvimento que existe no nosso interior, para que assim possamos dar as respostas e ter as decisões convictas e na fé que abre as portas daquilo que é possível para cada um de nós e que Deus conquistou por cada um de nós. Um abraço, fique com Deus e até a próxima!